E aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu não tô aqui para trazer nenhum tutorial, mas sim para contar uma história. A minha história. Eu recebi algumas perguntas perguntando sobre mim, quem eu sou, qual o meu nome, se eu já fiz faculdade, então eu vou responder para vocês algumas dessas perguntas e também contar um pouquinho da minha trajetória pela realidade aumentada. Afinal, quem sou eu? Bom, meu nome é Hércules, eu tenho 27 anos e eu moro atualmente na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Muita gente também me perguntou qual a minha formação, se eu sou formado, se eu faço faculdade. Em 2010, eu fui aprovado pela Universidade Federal de Goiás, em Jataí, para o curso de Engenharia Agronômica. Nessa época, eu morava em Uberlândia e eu tive que me mudar para Jataí, então eu fui morar junto com o tio, de favor. Eu acreditava que logo eu estaria com a mão na massa, trabalhando com animais, solo, plantação e coisas do tipo, mas a minha realidade era um pouco diferente. Durante 2 anos, tudo que eu aprendia era matemática, biologia, física e várias outras coisas que eu achava que eu nunca ia usar na minha vida. Eu acho que isso era um pouco frustrante para mim, junto com outros fatores, já que eu era pobre, não tinha carro, não tinha moto, meu transporte principal era o ônibus e muitas das vezes tinha que andar vários quilômetros a pé. Foi então que no ano de 2012 eu vim passar férias em Uberlândia, na cidade do meu pai, onde ele me apresentou uma grande oportunidade de negócio. Um conhecido dele tinha se machucado e estava com a sua empresa parada. Meu pai então me ofereceu a oportunidade de assumir essa empresa, trabalhar e ter meu próprio sustento. Como meu pai já era empreendedor naquela época, eu fiquei também bastante empolgado com a ideia. Mas eu ainda tinha vários motivos para ponderar se eu deveria ou não seguir esse caminho. Foi aí também que começou a pressão familiar. Como assim? Eu ia largar uma faculdade federal renomada para me mudar para uma outra cidade e trabalhar num negócio que eu nem sabia se ia dar certo. Como que eu ia trocar o meu futuro por isso? Mas eu decidi que eu estava cansado de ser sustentado pelo meu pai e que eu deveria tomar conta de mim mesmo. Foi aí então que eu aceitei a proposta, me mudei para Uberlândia novamente e me transferi para a faculdade no período da noite. Então eu trabalhava durante o dia, um funcionário tomava conta da minha empresa durante a noite e eu ia para a faculdade estudar. Não passou mais do que 6 meses para que eu percebesse que na minha empresa estava indo super bem e que já estava ganhando mais dinheiro do que a maioria dos meus amigos agrônomos formados. Nesse momento eu decidi que a faculdade talvez não fosse o meu caminho, e por isso eu resolvi trancar por algum tempo até que eu decidisse qual caminho eu ia seguir. Agora, com muito mais tempo livre, eu pude me dedicar muito mais à minha empresa e também aos meus hobbies, que na época eram andar de moto e também passar horas jogando no computador. Nos próximos anos, várias coisas aconteceram. Por exemplo, eu caí de moto, eu me casei e também pude adquirir várias coisas que eu sempre sonhei em ter. Até que então, no meio de 2017, as coisas já não iam mais tão bem. A empresa não estava faturando tanto dinheiro, eu já não estava mais tão empolgado com aquele negócio e não acreditava que eu poderia escalar da forma que eu pensava anteriormente. Nessa mesma época, um amigo que estudava comigo na faculdade estava vindo para Uberlândia, pois ele tinha recebido uma oportunidade de emprego na área de jogos. Como éramos amigos de longa data, eu ofereci que ele passasse alguns dias na minha casa até que ele encontrasse um lugar para ele ficar. Foi aí então que eu tive o meu primeiro contato com programação. Todos os dias ele chegava do trabalho, colocava o seu computador na mesa e começava a digitar aqueles códigos e eu via a magia acontecendo. Foi algo que me deixou super empolgado e eu tive muita vontade de aprender. Imagina a minha surpresa quando ele me contou que eu não precisava de uma faculdade de 5 anos para me tornar um programador. Foi então que ele me mostrou vários cases de sucesso onde as pessoas com apenas um ano já estavam sendo bem remunerados. Isso me deixou bastante empolgado e eu queria muito aprender. Foi então que no dia 1º de fevereiro de 2018 eu comprei o meu primeiro curso de lógica de programação. O curso era online na plataforma da Udacity, então eu tinha que dividir o meu tempo entre trabalhar e todo o restante do tempo eu passava estudando. Esse curso estava programado para acabar em 6 meses, mas em pouco mais de 2 meses eu já tinha terminado e queria aprender muito mais. Eu ainda me lembro do meu HTML e a primeira vez que eu escrevi Hello World na tela. Depois que eu concluí o curso, decidi então seguir a área de jogos. Fui procurar outros cursos para que eu pudesse comprar. Comprei vários na Udemy e entrei de cara nessa nova linguagem. A engine que eu estava usando no momento era Unity e a linguagem era C Sharp. Uma ferramenta onde eu pude criar vários jogos de forma rápida e simples. Nessa mesma época, eu tive acesso a informações que nessa mesma engine eu conseguiria criar realidade aumentada e realidade virtual. E novamente eu entrei na internet e pesquisei alguns cursos que me ensinassem mais sobre isso. Nessa mesma época eu já estava ganhando algum dinheiro com programação. E por isso eu decidi arriscar novamente e larguei a minha outra empresa, fechei, paguei meus fornecedores e fiquei sem nenhum dinheiro.
Nessa época eu já tinha um aplicativo na Play Store de realidade aumentada e também estava trabalhando em alguns jogos. Eu desenvolvia também alguns aplicativos para iPhone e macOS. Mas na Unity eu percebi algumas limitações. Afinal, era muito complexo para que a gente criasse aplicativos simples de realidade aumentada e, além do mais, a pessoa ainda tinha que baixar o aplicativo da Play Store ou da Apple Store, instalar no seu dispositivo para que ela pudesse utilizar o efeito. Isso e junto com o custo altíssimo de alguns SDKs que eram necessários para que a gente desenvolvesse realidade aumentada. Foi então que me apresentaram o Spark AR. O Spark AR era utilizado apenas em macOS e havia sido lançado há pouco tempo. Como eu desenvolvi alguns aplicativos para Mac e não tinha dinheiro para ter um Mac, eu tinha um Hackintosh. Nada mais é do que o sistema macOS instalado no computador comum, num PC desktop. E assim eu tinha o dual boot entre o Windows e o macOS. Então dessa forma eu pude testar o Spark nessa época e eu percebi que era super fácil, rápido e, melhor ainda, você não precisava instalar nada para poder utilizar. Mas como ainda era muito novo, eu vi que ainda não era hora de mergulhar de cabeça. Passado mais algum tempo eu continuei no desenvolvimento de aplicativos e também jogos hipercasuais. Até que um dia eu recebi uma mensagem: o Spark AR para Windows acabava de ser lançado. Ele estava na versão beta e haviam sido lançadas pouquíssimas versões. Foi aí então que eu entrei no site, fiz o download, instalei no meu computador e quando eu fui abrir, ele era simplesmente horrível. Além de crashar várias vezes, muitas das vezes ele nem abria no meu computador. Alguns meses depois, com várias versões novas e com muito menos bugs, eu decidi então baixar de novo e instalar no meu computador. Acho que aí sim eu pude perceber como era o Spark em Windows. E agora sim a ferramenta já era usável. Comecei a criar o meu primeiro efeito e quando eu fui publicar, eu tive outro problema. Era preciso que a gente preenchesse o formulário e enviasse para o Facebook e fosse aprovado para que você pudesse publicar os seus efeitos no seu Instagram. Então, eu criei os meus efeitos, preenchi o formulário e esperei. Nesse meio tempo, eu conheci também o Spark Brasil, que era o grupo do Facebook, e também um grupo do Spark Brasil no WhatsApp, onde a gente trocava várias informações com outras pessoas que também estavam começando dentro do Spark. Pouco mais de um mês depois, eu fui aceito para postar os meus efeitos, mas em menos de 2 semanas já estava liberado para todo mundo e todo mundo pôde finalmente aproveitar. Também foi nessa época que várias pessoas começaram a entrar no Spark AR e a comunidade cresceu muito. Mas como ainda era algo muito novo, não tinha tanta informação. Apenas algumas pessoas gringas faziam vídeos e tinha pouquíssimos tutoriais do Brasil. Foi então, baseado em várias dúvidas que eu já ajudava a resolver no grupo, que eu decidi criar pelo menos 10 vídeos e subir no YouTube como uma forma de ajudar algumas pessoas e também divulgar um pouco do meu trabalho. Eu ainda me lembro do primeiro vídeo que eu gravei. Eu devo ter gravado mais ou menos umas 8 vezes. E no final, o vídeo que eu escolhi tinha apenas 2 minutos e meio. Definitivamente, eu não tinha experiência nenhuma e precisava melhorar muito ainda. Mas com várias mensagens de apoio, eu decidi continuar. E pouco mais de 6 meses depois, eu já estava super à vontade com a câmera. O canal estava indo super bem, eu já tinha mais de 1000 inscritos e recebia muitas mensagens de pessoas agradecendo e também algumas mensagens de gente que já estava ganhando dinheiro com filtros. E foram também essas pessoas que me pediram por um curso onde elas pudessem aprender Spark da forma mais rápida possível. Isso e o fato de que eles queriam aprender coisas muito mais avançadas do que eu já apresentava no YouTube. Por esse motivo, então, nasceu o curso Spark Pro. Um curso voltado para quem quer sair do básico e ir até o nível avançado na criação de filtros. Bom, para vocês terem uma ideia, já fazem 6 meses que eu estou trabalhando nesse projeto e a gente ainda não concluiu. Mas está muito próximo e o lançamento vai ser muito em breve. Eu reuni também várias pessoas que eu já conhecia e que são referências de cada área para me ajudar. Então a gente tem profissional de make, profissional de 3D e também profissional para a parte de shaders e programação. Agora sim, com essa equipe eu consegui construir um curso realmente completo. Eu diria que o curso mais completo do Brasil, quiçá do mundo. E então chegamos até o momento atual. O meu curso está prestes a ser lançado, a gente já tem mais de 11 mil inscritos e mais de 2 mil seguidores no Instagram. Eu estou me sentindo super feliz e empolgado pelo lançamento do curso em breve e também por tudo que a gente atingiu. Afinal, já tem mais de um ano de canal e mais de 110 vídeos. Bom, pessoal, essa é a minha história. O que vocês acharam? Não esquece de deixar aí no comentário o que vocês acharam ou qualquer dúvida que vocês venham a ter. E também não esquece de deixar o like aí, tá? Se inscrever no canal, ativar o sininho, todas essas coisas. E também seguir a gente lá no Instagram, @SparkARTutoriais. Então, valeu, galera. Falou e até o próximo vídeo.